Hoje me falaram que os jogadores debocharam quando isso foi divulgado. Os jogadores do São Paulo, eles debocharam internamente. Sim, claro. Sobre a divulgação desse relatório superavitário que o Casares recentemente expôs para a mídia naquela última aqui. Os jogadores não acreditam no Júlio Casares sobre isso que está agora viral. Que se eles colocarem o São Paulo na Libertadores no ano que vem, vai aumentar o bicho pro elenco. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Eu não acho... O futebol é mais simples que parece. Não acho difícil de entender, não. A questão é a seguinte, para um time grande é o Corinthians. Como é que a gente explica o Corinthians que às vezes joga bem em casa e fora de casa é o time mais frágil do planeta? Não é. Jogador de futebol, ainda mais em time limitado, ele é movido por objetivo claro. O São Paulo tinha um objetivo e sonhava com o objetivo. Ir à frente na Libertadores. Toda vez que... Qual a diferença em relação ao Zubeldia? O Zubeldia, todo jogo de Libertadores, o São Paulo se matava, era a segunda melhor campanha. E o brasileiro vai ficando de lado. O que acontece com o Crespo? Eu acho que quando ele assume, tem uma coisa que eu falo, que é o principal fator de mobilização do São Paulino em geral. Não apenas do jogador, do torcedor. Não é Libertadores. É não ser rebaixado. É o que restou. E a mobilização do São Paulo, quando o Crespo chega com o time colado na zona de rebaixamento, ela é total, de todos. Quando dá aquele alívio, dedicação às Copas, certo? E aí, como eu sempre falo, aconteceu o ano passado. O Zubeldia até conseguiu uma reação durante 6 jogos, depois o time perdeu todas as partidas, certo? Até o final do Brasileiro, só que ele estava em sexto. O ano passado, sim, Versoni. O ano passado é sexto, só que você não era alcançado. Esse ano é 8º e todo mundo vai te ultrapassar na rodada. Né? Hoje, não existe essa... A pontuação do São Paulo é irreal. 38 pontos não leva você para Libertadores porcaria nenhuma. Nunca vão levar, né? Aí você começa a juntar, além da eliminação, da questão da... que, de novo, esse jogo do Palmeiras tem um peso muito grande. O São Paulo jogou o máximo, se empenhou o máximo, abriu 2-0 e tomou uma virada do Palmeiras. Acabou o ano, né? Essa foi quase como uma segunda paulada. E essa administração que se distanciou do futebol, e distanciou o torcedor do futebol, não tem... Porque não é o torcedor do Corinthians que vai à Neoquímica Arena, como você falou, de qualquer forma. O torcedor do São Paulo está sendo afastado do estádio dele. Com preços altos, com poucos jogos no estádio, né? Então, se a diretoria fez assim para o futebol em 2025, daqui a pouco todo mundo está fazendo isso. E agora essa tentativa porque o Casares percebeu isso. Então agora eu preciso entrar em ação aqui. Estou bastante curioso para saber o que vai significar essa voo despachado no Morumbi. Se vai significar uma troca imediata de comando de futebol, se vai significar uma mudança de pensamento em relação ao ano que vem, em relação ao futebol, porque, de novo, se no último ano de mandato ele achar que não precisa de resultado no campo, ele pode ser inocente, mas não pode ser tão inocente assim, né? Não, ele não é. E imaginar, ele imaginou, mas assim, ele não compreendeu que colocar o pé no freio e evitar que o iceberg se choque com o navio, se choque com o iceberg, mudar a rota, ele não pode ter o seu navio à deriva. Então, assim, ele faz acordo com o Cuiabá para ele não tomar a transfer ban que o Corinthians acabou de tomar. Ele não pode, sim, se chocar com o iceberg. Transfer ban doméstico, isso? Transfer ban doméstico, né? Ele não pode permitir isso. Ao mesmo tempo, ele tem que tomar conta do time. Porque não dá para dissociar as coisas, né? E tomar conta do time não é investir irresponsavelmente no time. É tomar conta de todos os detalhes envolvendo o time. E ele largou o time, ele largou o futebol, inclusive no discurso, para a segunda parte do mandato. Agora ele está percebendo que se ele perder quarta, nenhum mandato ele acaba. Nenhum mandato ele acaba. Tem certo? isso? O futebol é assim, mas assim. O que, ele renuncia, você acha? Não sei. Ou vai saber, né? Não dá para ficar 14 meses vegetando no futebol. Não existe isso. Com o time definhando. Então, eu não sei
o que se passa de fato. Acho que ele está bem perdido, mas bem perdido mesmo, para tocar o último ano de mandato dele com o time nessa... Mas vocês não acham que tem um outro lado, que ele poderia agora, presidente Júlio Casares, se liberte das amarras? Dane-se as composições políticas. Pense da sua cabeça. Se for tiver que trocar o comando do futebol, o Belmonte, o Rui Costa, faça um final de mandato com as suas próprias decisões, porque pouco importa... Bem, né? Não, ele vai pensar o quê? Ele não pode se reeleger. Entendeu? Não, assim, politicamente. Paulo, então, claro. Então, liberte-se das amarras, se for este o caso, tá? Não acho também que trocando lá os diretores vai mudar muita coisa. Pode ser que mude, pode ser que não. Mas ele tem que tomar a rédea da situação. Nesse aspecto, o Arnaldo tem razão. Quer dizer, a gente já viu o jockey cair do cavalo e o cavalo ganhar a corrida. Vocês já viram isso, não viram? Sim. Então, presidente, o senhor está montado ainda no cavalo. Me dá a impressão que, para falar do Corinthians agora, me dá a impressão que imaginou-se que o São Paulo fosse chegar nesse fim de ano com um resultado melhor apresentado, que ia deixar ele numa situação, o Casares numa situação menos desconfortável. Ele está ali no meio do caminho, meio brigando para a Libertadores, mas conseguiu aqui uma redução absurda, o jogo está virando. Não conseguiu uma coisa nem outra. Não conseguiu uma coisa nem outra. Nem no campo, nem... Mas ele fez, todas as apostas ele parece ter sido na questão financeira que não andou como ele imaginava. E me deram a informação. Lembra aquilo que eu falei no programa da semana passada? Que eu queria ver para crer aquele relatório financeiro divulgado pelo Casares, que a dívida caiu, aí teve superávit de 50 e poucos milhões de reais. 57, né? Exato, já tinham me passado que esses números não eram o que se aparentava, só que eu não tinha informação para poder dar. Sim. Eu só falei aqui no ar, eu quero ver para crer, eu tenho informação que não é tudo isso aí não. E aí hoje me falaram que os jogadores debocharam quando isso foi divulgado. Os jogadores do São Paulo, eles debocharam internamente. Sim, claro, sobre a divulgação desse relatório superavitário que o Casares recentemente expôs para a mídia naquela última entrevista coletiva. Devem para os jogadores. Exatamente. E me falaram que há uma dívida e eu não sei exatamente quem foi que postou isso na rede social. Repito aqui, eu não vi rede social, eu ia postar e esperei o programa aqui. Os jogadores não acreditam no Júlio Casares sobre isso que está agora viral. Que... se eles colocarem o São Paulo na Libertadores no ano que vem, vai aumentar o bicho pro elenco. Porque eles não acreditam. Como é que pode aumentar o bicho, uma vez que vocês estão devendo 2, 3 meses para os jogadores? Então a gestão Casares, internamente, isso é informação, ruiu diante dos jogadores. Os jogadores não acreditam em quem comanda o clube hoje. Informação que eu recebi hoje, estou divulgando aqui em primeira mão. Talvez por isso esse futebol pequenininho do São Paulo. Para confirmar essa informação do João, inclusive um clube adversário, gente que está ligada a um clube adversário do São Paulo, contou pra gente que números foram inflados nessa reta final do São Paulo. Sim. Né? Para dar um ar de que o negócio não está tão ruim como verdadeiramente está. Quando um clube começa a inflar... Tem um clube lá da Zona Leste que faz isso toda hora, tá? Eu tô falando do São Paulo agora. Mas quando... mas é verdade. Né? O da credibilidade lá inventou o número... Da vaquinha no balanço, colocaram o dinheiro da vaquinha no balanço. Pegaram os 40 milhas da torcida. Tinha 1.000 lá, hein? E colocaram lá. Que é coisa absurda isso. Mas o São Paulo... Não destrincharam. Agora, a dívida do São Paulo... A dívida do São Paulo é um valor absurdo, quase 1 bi. Ano que vem vai ultrapassar 1 bi. E estão inflando números que, na realidade, não ajudam em nada, pô. Aí você vê aí, você acabou de contar a história aí dos jogadores do São Paulo. São Paulo foi uma grande referência. São Paulo hoje... mais do mesmo. Patético. Mais do mesmo. Tá no mesmo nível do Corinthians. Isso. Mesmo nível do Agora, Corinthians. o São Paulo foi uma referência até quando? Porque talvez a gente também tenha sido... Eu não sei se a gente também não foi enganado por isso. Sabe por quê? Até o terceiro mandato do presidente Juvenal. Um clube não chega a uma situação dessa por causa dos últimos 5 anos. Não. Questão política, né? Um clube chega numa situação dessa por causa de malversação nos últimos 30 anos. 15 anos atrás é o limite. Só uma informação, o Juvenal emprestou um dinheirão nos últimos 2 mandatos de banco, né? Emprestar dinheiro de banco... Mas vamos só separar o joio do trigo. Talvez o São Paulo referência pode ter acabado ali, 2009, 10,
um clube organizado, com refis modelo no mundo inteiro, blá, blá, blá. Eu não vou lembrar, não vou saber, então não vou chutar. Agora, é sempre muito bom lembrar que há 3 anos o São Paulo devia 450 milhões e hoje deve 1 bi. É isso aí. É isso aí. E o presente Se hoje devesse ainda 400 milhões, seria dinheiro de pinga para quem fatura mais de 1 bi. Então, o problema vem de 2 anos para cá. Essa encrenca toda é de 2 anos para cá, por causa da dívida. Porque subindo com todos os ex-presidentes. Subiu com o Aidar, subiu com o Leco, subiu com os Casares. Mas número é número. Todo mundo subiu. Há 3 anos eram 400 milhões. Sim, mais que dobrou. Dobrou. Mais que dobrou. Se fosse é verdade, mas hoje, há 3 anos o São Paulo não arrecadava também o que arrecada. Tudo aumenta, né? A dívida aumenta, mas a arrecadação também. Mas se tivesse aumenta. Se tivesse começado o trabalho de reestruturação. Então, esse é o problema. Quando devia 400, como o Palmeiras fez quando devia 400. Vai deixando. O Flamengo fez quando devia 200, 300. Vai jogando debaixo do tapete. É isso aí. Debaixo do tapete jogaram o projeto de Cotia agora, porque é um fiasco. Porque não ia passar. Não ia passar, um fiasco. O Casares ficou sozinho também, ninguém apoiou essa ideia. E outra coisa, ele não, e aí o Carlos Belmonte é contra o Casares e tá lá. Quem? O Belmonte. Sim. Segue lá. Aliás, eu acho, viu, senhor Belmonte, o senhor que é jornalista... O que você acha? Ele quer ser presidente do clube. É apenas um sentimento de jornalista, que é de profissional para profissional, senhor Carlos Belmonte. A impressão que eu tenho é que o senhor deve ter grandes informações ruins da gestão, como jornalista, para o senhor continuar aí. Entende o que eu estou dizendo? Essa é a impressão que eu tenho. O senhor sabe de tanta coisa. O senhor deve ser um dossiê humano, senhor Carlos Belmonte. Então, se o Júlio Casares demitiu o senhor, e talvez por isso que não demita, o senhor deve ser um dossiê humano. O senhor deve saber coisas... Por que do arco da velha, né? Mas é isso que se diz, né? Para trazer informações sobre o São Paulo Futebol Clube, nesta terça-feira acontecerá a reunião importante entre Júlio Casares e o Departamento de Futebol, ou melhor, Comissão Técnica e Jogadores. A ideia desta reunião é justamente ter o presidente Júlio Casares olho no olho para dar respaldo e todo o apoio para o elenco e comissão técnica neste momento. Até o que eu soube, ainda não tive valores em relação ao famoso bicho, né? O aumento do bicho, que é a premiação caso o São Paulo conquiste vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Mas eu soube que não é muito grande não, é algo que está em 20% a mais do que já era previsto ali como a premiação. Então a ideia nesta terça-feira de ter essa reunião, todo mundo se conversa, todo mundo vai realmente aparar as arestas para tentar fazer com que o São Paulo chegue na próxima edição da Copa Libertadores da América, é o grande objetivo. Existe um certo pavor interno ali de você não conseguir realmente essa vaga para a Libertadores, porque eu até vejo muita gente falando, cara, por que essa vaga na Libertadores da América, sendo que ano que vem a gente não vai disputar o título, né? É bem difícil da gente disputar o título. Mas pensa comigo, você estando na Libertadores da América, você atrai mais jogadores de mais qualidade, jogadores querem mais jogar no São Paulo do que se tiver, por exemplo, numa Sul-Americana, ou nem isso, né? Numa Copa Sul-Sudeste, por exemplo. Você tem um aumento de receita, não só de premiação, mas bilheteria, querendo ou não, a gente gosta dessa competição. Quando for para ir para um jogo de Libertadores no mata-mata, a torcida vai lotar. Então são recordes e mais recordes de bilheteria. Então realmente é super importante essa ida para a próxima edição da Copa Libertadores da América para que o São Paulo conseguir garimpar ainda mais grana aí na próxima temporada, mesmo que não seja para disputar o título em um primeiro momento. Como é que está a sua expectativa aí para essa reunião, para essa semana do São Paulo? Você acha que já veremos ali algumas questões positivas para o jogo do sábado contra o Bahia? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora trazer mais detalhes sobre os salários atrasados do São Paulo, que é meio que uma metodologia, não é salário, tá? Direito de imagem. É salário, é pagamento, mas não gostam lá quando a gente fala salário atrasado. Gostam a nomenclatura correta, que é direito de imagem. Mas beleza, são pagamentos que não estão em dia. O São Paulo, ele adota uma metodologia que, infelizmente, acontece e ela é justificada dentro do São Paulo. A gente vai trazer a justificativa. O São Paulo, de praxe, adota o seguinte sistema nos direitos de imagem. O São Paulo deixa chegar ao segundo mês, né, de pendência, e aí depois acaba quitando tudo ou grande parte disso. O São Paulo não deixa chegar no terceiro mês de direitos de imagem, porque isso já dá uma brecha na justiça para o jogador entrar na justiça e pedir o seu passe. É a mesma lei
caso tenha 3 salários atrasados em CLT, por exemplo. Então a justiça determina que esse é o limite. Se você tem 3 meses de salário atrasado, meu irmão, o passe está na mão do jogador, o jogador pode entrar na justiça, ficar livre, ainda receber o que estão devendo para ele, está livre para buscar um novo clube. Então o São Paulo não deixa isso acontecer. E aí é uma prática comum que o São Paulo tem adotado. E aí a alegação interna é que é fluxo de caixa. O São Paulo tem algumas dificuldades ali com o lado financeiro e aí adotou essa metodologia e no que a diretoria afirma é bem aceita pelos atletas. O que eu tenho de informação com alguns agentes, com algumas pessoas que trabalham com os atletas, também não é assim algo que é uma pressão dos atletas. É óbvio, né? Óbvio que, o cara quer receber tudo, quer receber em dia, mas que não é também algo muito... uma pressão que causa uma rusa, que causa alguma coisa nesse sentido entre os jogadores, tá? Óbvio, foi falado a mim. Eu, no lugar deles, ficaria pé da vida, porque eu não vou trabalhar 2 meses para receber daqui 2 meses, vai ficar recebendo picado. Eu sou assim, eu trabalho, eu quero receber. Mas cada um é cada um, e aí tem a questão de vida dos atletas, tem alguns ali que estão com a vida realmente bem estruturada, mas tem outros que nem tanto. Mas do que a gente tem de informação, não chegou a 3 meses de salário não, tá? Sempre chega ali de 2 meses ali do direito de imagem, quando chega próximo do 3º mês, o São Paulo já faz ali a quitação para não dar essa prerrogativa para o jogador poder entrar na justiça. Então é mais ou menos nesse modelo que o São Paulo adota já há um bom tempo na gestão de Júlio Casares e adota de praxe nesta temporada. O que você acha disso tudo? Deixa aí a sua opinião, a sua versão dos fatos aqui nos comentários. Bora falar sobre a renovação de Rodriguinho, né, que tá parada, não tá andando. O São Paulo agora, né, na versão do presidente Júlio Casares, vai dar uma parada em várias questões, tá? Tem renovação do Rodriguinho, tem conversas se vai rolar ou não com o Luiz Gustavo, tem renovação do Igão, por exemplo, que tá bem adiantada, mas falta esse aval do presidente Júlio Casares. Então tem algumas decisões ali de renovação de contrato que vão ficar um pouquinho agora de segundo plano, porque o Casares ele vai tentar focar realmente em estancar essa crise, blindar o elenco, tentar motivar até o elenco para que até ao fim da temporada, nesses próximos 9 jogos, o São Paulo conquiste aí alguns pontos importantes para não só conseguir os 45 pontos, que eu sei que é o que muita gente quer, para se livrar de vez, né, matematicamente do risco da zona de rebaixamento, mas acho que isso para mim é balela. Acho que o São Paulo, mesmo que perder todos os jogos, acho que não cai. Porque acho que a régua hoje da zona de rebaixamento está bem baixa. Só que aí agora a ideia é fazer pontos para que o São Paulo conquiste uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Então, a renovação do Rodriguinho está parada, né? A gente teve um avanço, faltava do que a gente tinha de informação e a gente trouxe com exclusividade antes de todo mundo. Você soube primeiro aqui no canal do Alexandre Vieira sobre a renovação adiantada do Rodriguinho. Porém, eu sempre deixei claro que faltava uma reunião com o empresário, que é o Juliano Bertolucci. Às vezes não é nem o Bertolucci que vai, mas é o escritório do Juliano Bertolucci. O Bertolucci, quando a gente fala o agente, às vezes não é o agente em específico que cuida, ele tem ali um escritório, ele tem vários agentes que cuidam ali também dessas questões. Aí faltava uma reunião, né, para realmente sacramentar os últimos detalhes ali, para realmente ter essa renovação contratual. Mas foi acontecendo jogos, foi decisão de Libertadores, foi postergando, e aí agora nesse momento tá parado, né? Eu conversei com as duas partes. Realmente não há hoje uma definição, não há sequer uma reunião marcada para definir essa situação, mas do que eu soube do lado do São Paulo é que, por conta, né, de tudo que tem acontecido agora nesse momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o foco vai ser reerguer o elenco, inclusive o Rodriguinho que caiu muito de rendimento, né, vinha muito bem com o Crespo, depois caiu drasticamente de rendimento, não conseguiu mais ser aquele jogador de construção de jogo, que estava criando algumas alternativas, que estava até dominando o meio-campo em vários quesitos, e agora a ideia é não só levantar o Rodriguinho, né, mas também levantar o restante do elenco para que o São Paulo possa ali, quem sabe, conquistar pontos importantes e ir para a próxima edição da Libertadores. Então, a renovação do Rodriguinho está travada. Todas as renovações nesse momento, qualquer renovação, qualquer situação vai dar uma travada, porque a ideia é justamente dar respaldo para o elenco, é tentar melhorar ali o ânimo do grupo para que o São Paulo conquiste pontos importantes e esteja na Libertadores. Não jogaremos a toalha, tá? Eu sei que é difícil, mas eu sempre falo. Nada é impossível para o clube da fé. Então, o São Paulo Futebol Clube, até o último momento, não jogaremos a toalha, é difícil. Mas enfim, para a gente chegar na reta final do nosso debate em 3 cores aqui, a pergunta que fica é:
o que vai ser do futuro do São Paulo nesse final de temporada 2025? Porque a gente tem agora 9 jogos restando, né? Bahia em casa, Vasco fora, Flamengo casa entre aspas, né? Flamengo na Vila, Bragantino na Vila, Corinthians fora, Juventude, sei lá onde, Fluminense fora, Internacional supostamente em casa e Vitória fora. 9 jogos que faltam para o São Paulo nessa reta final. São Paulo é o 8º com 38 pontos. O Bahia é o 6º com 46. 8 pontos de diferença para o Bahia, sendo que o Bahia ainda tem um jogo a menos em relação ao São Paulo. Para o Vitória, eu não quero entrar muito nessa brisa, porque eu acho que não vai ser um perigo para o São Paulo. Mas tem um pessoal já ficando preocupado. O Vitória é o primeiro dentro da zona, com 28 pontos, e um jogo a menos também em relação ao São Paulo. O que esperar dessa reta final de ano, Renan e Ilcinho? Dá para acreditar ainda em vaga na Libertadores? Se contentar com Copa Sul-Americana mesmo e tentar já começar a ajeitar a casa para o ano que vem? O que pode se esperar desse São Paulo nesses últimos meses? Quase 2 meses, né? Nesses últimos 2 meses de 2025. Para mim, eu concordo com o Renan quando ele disse que o planejamento já tinha que começar a ser feito agora. Já desde quem vai ficar na parte de fora do campo, quanto quem vai ficar na parte de dentro do campo. O Crespo agora, ele tende a escolher a rapaziada que tá com fome, como o Renan gosta de falar. A rapaziada que tá querendo correr. Porque é esses caras que vão conseguir esses pontos extras. Libertadores, irmão, esquece. Libertadores esquece. E ano que vem não, se não mudar esses guerreiros que tomam a decisão da canetada, ano que vem vai ser pior que esse ano, porque como o Renan disse, ano que vem, no início do ano, a gente já pega o Mirassol empolgado e o Flamengo de moto. Então não vai ter tempinho para entrar em forma e tal, e ter o Paulista. Não vai ser pedrada desde o começo. Então, tipo assim, o que esperar é assim, esperar que ele consiga ver quem tá querendo e quem não tá, ou que ele consiga gerir essa galera que claramente abaixou o rendimento e falar assim, pessoal, vamos aí pontuar para escapar do rebaixamento, porque, cara, devido a essas últimas 2 apresentações, tomar 9 pedradas não é milagre não, tá? Não é de se estranhar, porque, olha, depois de 2 apresentações tenebrosas, a galera já começa a ficar meio assim. Então, pessoal, bora correr? Vamos correr ali, faltam uns pontinhos para nós fazer 47, 48 pontos, aí depois vocês largam de novo, só para a gente ficar em paz. E aí ele já vai vendo, ele tem ali alguns meses, e se não acontecer, se não vier um fera da administração e botar ele para andar, né? Porque ele deu uma entrevista, ele já não está segurando o BO, mas da diretoria, desde que chegou, fala com o diretor, fala com o médico, ele está falando, me trouxeram aqui, se eu quisesse paz, tranquilidade, eu teria ficado em casa, ele fala ontem. Eu assumi um time desacreditado, a 1 ponto do rebaixamento, é o mesmo time, a gente conseguiu as vitórias, e é o mesmo time que está aqui e a gente vai sair dessa. Amém, Crespão. Deus te abençoe, Deus te escute e que você consiga fazer os meninos correr. Agora, ano que vem, irmão, e os próximos anos, se ficar esses fera em volta de novo, trazendo mais dinenos e tápias por aí, irmão, vai ser cada ano pior. Ô, Boni, tem que ver se o Crespo vai ficar pro ano que vem, né? Porque essa entrevista desse jogo... O tom que ele tá falando... a entrevista desse jogo, ele até foi um pouco mais incisivo, foi até mais enérgico, né? Mas no jogo contra o Grêmio, foi melancólica a entrevista dele, né? Foi, assim, desanimadora, né? O cara cabisbaixo, o cara sem esperança. Então tem que ver se ele vai continuar, se ele vai querer segurar esse refrão pro ano que vem, né? De um planejamento para o ano que vem, com o bolso apertadíssimo, com o cinto apertado de um jeito que... Né, tem que ver isso também. Porque o planejamento, obviamente, passa pelo treinador, passa pelo comandante técnico. Né? Começa ali de fora do campo, mas se estende e ele é o ponto principal de um planejamento, a formação do elenco. Né? E ele está entendendo o que está acontecendo no São Paulo. Ele está vendo, ele não é burro. Ele está vendo o que está acontecendo dentro do clube. Então, primeiro tem que ver. Você vai fechar o ano com a gente, ok. E o ano que vem? Tem contrato, mas e aí? Não quer dizer que ter contrato no futebol não quer dizer que vai continuar. É você, podemos contar, vamos começar a planejar.
o que você pensa desses que estão, quem fica, quem não fica, quem que a gente precisa procurar, mas com isso de dinheiro que a gente tem, e aí, você aceita? Tem esses detalhes também, né? Cara, eu acho que eles só não... Eu acho que os caras, vamos supor, São Paulo tomar mais 3 porradas os 3 próximos jogos. A diretoria provavelmente vai querer mandar ele embora. E aí eu concordo com o Renan se ele não quer ficar. Eu acho que o Crespo só fica porque ano que vem volta Caleri, volta André, volta o Rian. Então as nossas opções ali para frente melhoram um pouco. A gente espera que o Oscar volte sem sentir mais nada, que ele comece a preparação. Eu torço muito para que o Lucas volte também, pelo menos aquele Lucas acelerado. Então, assim, querendo ou não, os meninos voltam ano que vem. E a tendência é melhorar. O ponto é ninguém mais machucar. Porque não adianta também voltar Oscar, Lucas e Caleri e a gente perder Bobadilha, Marcos Antônio e os meninos que estão segurando o refrão no meio campo, que estão fazendo jogar. Porque que nem ontem, o Mike não foi mal, mas ele não foi bem, ele sucumbiu junto com o time. O Mailton não fez boas atuações, como a gente esperava que fosse. O Cedric começa a fazer diferença. O Cedric é burocrático, ele não dá um corte, ele não acerta um cruzamento, mas pelo menos ele continua tocando o refrão que o Renan diz, ele faz com que a bola chegue com qualidade na frente. E não sofre nas costas dele. E ele não sofre, ele se posiciona bem. Então a gente já vai começando a sentir falta daquele Cedric do simples bem feito. Uhum. O Enzo, tomara a Deus que o Enzo não se machuque, porque o que aquele menino corre e dá carrinho e se entrega é um absurdo. Os meus zagueiros, que era o meu ponto forte, não sei o que está acontecendo. Antes eu tinha os 3 melhores em campo, ontem parecia 3 caras que nunca jogaram junto. E aí, tipo assim... o Sabino já tem que voltar a jogar, porque o Sabino, bem ou mal, ele tá entregando ali. Aí ele entregou junto com o Luiz Gustavo e o Negruti. Então, será que é o momento de mudar? Dar uma folga para os 3 que jogaram ontem para recuperar eles? Grêmio. A situação pode ficar ainda mais complicada no término da rodada hoje. Se Bragantino e Vasco ganharem, o São Paulo cai para a 10ª colocação. E aí já começa a ficar preocupado também com a vaga na Copa Sul-Americana. O trabalho de Crespo começa a receber as primeiras críticas. O técnico tem pouco mais de 45% de aproveitamento, com 10 derrotas, 9 vitórias e 4 empates em 23 jogos. E o São Paulo terá uma semana inteira de preparação e de tentativa de recuperação, só joga no sábado no Morumbi contra o Bahia. Bahia de Rogério Ceni, Bahia que aplicou um 4-0 imponente sobre o Grêmio ontem na Fonte Nova. Dos jogadores machucados, podem voltar Tolói, Dineno e com menos chances o Cedric. Não há ninguém que volta de suspensão, mas há um jogador suspenso, o Ferrarese, que recebeu o 3º cartão amarelo. Não é uma semana fácil para ser administrada pelo Crespo devido aos péssimos resultados e à queda do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Bruno.